Então, gente, retornei. Fizemos uma live agora, há 15 minutos atrás, falando sobre a importância do esporte para o desporto e como que a MedSport trabalha, né? E agora já estamos preparados para mais uma live muito boa com o multicampeão para-atleta de paranatação, Marcelo Cardoso. Tá? Elson, prazer em te ver aí. Panique, muito prazer em te ver. Já estou chamando aqui o Marcelo para a live conosco. Vamos ver aqui. Carlinhos também está aí. Marcelo, está online aí? Enquanto o Marcelo não chega, o Marcelo foi resolver assuntos pessoais. Como a maioria das pessoas sabem, o paradesporto no Vasco sempre foi uma referência e essa semana tivemos a infeliz notícia de que o paradesporto no Vasco ia se fechar as portas, né? Iam fechar as portas porque com essa pandemia, infelizmente, o clube não teria como arcar com o paradesporto, né? Segundo informações do presidente Alexandre Campelo, eles não poderiam arcar com R$ 1 milhão por ano, que seria quanto o paradesporto gastaria entre viagens, atletas e tudo mais, né? Então isso daí foi um fator preponderante para, infelizmente, fechar as portas do paradesporto no cenário que era muito importante, né? Que é um clube de tradição que estava fechando essa porta. Estamos esperando uma definição. Parece que o Vasco realmente não tem uma posição específica dizendo se vai continuar ou vai parar o paradesporto para o ano que vem, mas esse ano, pelo que foi entendido, na nota oficial que está no site, é que o Vasco realmente vai parar o paradesporto. Só temos que entender, vai parar em que circunstância? Se vai parar direto ou se vai parar de forma duradoura, né? Marcelo, estamos só esperando você. Quem está online aí? Marcelo, cadê você? Te vejo online aqui, mas não consigo te chamar, Marcelo. Opa. Vamos começar. Estou aqui. Opa. E aí, Marcelo, tudo bem? Beleza? Beleza, e aí? Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Espera aí que eu não estou te escutando. E aí, me ouve? Sim, estou te escutando bem. Tá jóia, então. Você está agora conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Beleza, então vamos lá. Para início de conversa, eu falei que o Marcelo Cardoso, só que metade da sua cabeça, tá, Marcelo? E agora? Levanta um pouquinho e sei lá. Aí, garoto. Espera aí, calma. Um minuto. A produção tá se mobilizando aqui. Aí agora acho que foi. Agora foi. Beleza. Eu estava falando aqui antes. O Marcelo Cardoso está com o telefone ligado aí? Meu computador está aqui atrás. Eu vou abaixar aqui também. Um minutinho. Pronto. Boa. Então vamos lá. Eu falei na live anterior que a gente estava tendo, mas
falando de algumas coisas, né, relacionadas ao esporte para desporto, Uhum, e a gente também estava comentando algumas coisas. Uma delas é que iniciei aqui a live falando que hum, eu sempre foi referência no esporte, no paradesporto, né, principalmente nos uhum. esportes olímpicos, e essa semana a gente recebeu, infelizmente, a notícia de que o Vasco fechou as portas, né, do paradesporto, e você foi um dos atletas afetados de forma, infelizmente, de forma negativa nesse sentido, mas a nota não deixou especificado se vai fechar de um tempo duradouro ou se vai fechar somente esse ano. Esperamos nós que seja somente esse ano, né? Porque o Vasco sempre foi referência nisso aí. Independente de clubismo e qualquer coisa, nós temos que ver aqui a forma com que o Vasco sempre levou isso à frente, né? Foi o primeiro clube a trazer negros, foi o primeiro clube a trazer o paradesporto de forma mais árdua, né? Então, assim, é uma referência. Só um detalhe aqui, o professor Sérgio Bastos, meu técnico de ginástica olímpica, está online. Né? Maneiro. Vamos lá, Marcelo. Então, em cima disso aí, primeiro, boa noite, se apresenta aí para a galera. Você é um atleta multicampeão, um atleta que já tem uma carreira muito feliz no esporte, né? É um cara que levanta a bandeira da Mielo, né? Então, se apresenta aí. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os telespectadores, né? É, Desculpa o atraso, problemas burocráticos, né? Em relação à questão que foi mencionada no início da live, que até agora está nos deixando meio tristes, né? Mas a vida continua e, e vamos dar prosseguimento. E verdade, Diego, graças a Deus, né? Sou um felizardo em poder fazer parte, né, da família das pessoas com deficiência, sim, e outra de poder, ao mesmo tempo, levantar a bandeira da pessoa com deficiência, né, da melhor maneira possível. Pode falar, vai indo. Ah, tá, beleza. E assim, eu tenho 27 anos, além de atleta, também estudo comunicação social. Nasci com mielomeningocele, que, para quem não saiba, é uma má formação na coluna, causada através de um cisto, e que assim que o bebê nasce, né, a gente faz a correção dela, né, tira a miela e fica a sequela, né. Então hoje eu sou fruto da sequela da mielomeningocele. E então só para as pessoas entenderem, você então nasceu com esse cisto na coluna, Isso, fez a cirurgia e você ficou paraplégico, não é isso? exatamente. Então, a partir do momento que você ficou paraplégico, então, desde pequeno, desde antes de andar ou de fazer qualquer coisa, você já teve essa notícia, a tua família já teve essa notícia, de que você... Exatamente. E como é que foi a sua criação? Como você foi criado? Como um coitado? Como que a sua família fez isso com você? Você sempre foi aquele, ai, coitadinho, ele é deficiente, ele antigamente falava, ele é aleijado, ele é... Como que foi isso aí? Foi tudo normal? Foi tudo natural? Como foi? Graças a Deus, foi tudo muito natural, né? Eu tenho mais dois irmãos, o mais velho e a mais nova, e ambos nasceram sem deficiência, mas que isso não fez que a minha educação fosse diferente da deles, muito pelo contrário. Os três sempre corriam iguais, com as suas características, mas foram orientados da mesma maneira para que corressem atrás de seus objetivos, entendeu? Dentro das suas possibilidades, para que hoje em dia sejam adultos formadores de opinião, né? E estejam bem ingressados na sociedade. E
E o que fez você ir para a paranatação? Como você descobriu isso? O que fez? Assim, quem conhece você, eu te conheço bem, né? Eu falei anteriormente, nós fazemos assessoria da sua carreira, né? Da sua gestão de carreira, toda a parte psicológica, física e tudo mais, nós estamos ajudando você nesse processo. Mas o que fez o seu olho brilhar para a natação? Então, desde muito pequeno, né, foi uma orientação dada através da equipe multidisciplinar do hospital, que a fisioterapeuta me indicasse a natação, né, para poder melhorar movimentos e a questão de que é o esporte, né, por si só, que mais tem um poder de impacto muito grande nas pessoas, sabe? Porque melhora todos os grupamentos, a questão da respiração, motora, físico-motora e por entre outros. Mas a gente, além dessas idas na natação, a questão clínica, né? Era também o meu hobby, né? Ficar em piscinas, etc., porque as praias sempre foram lugares públicos, mas que não tinham todo tipo de público, como até hoje é. Então, as piscinas eram no meu lugar de diversão e, ao mesmo tempo, de reabilitação também, entendeu? Durante uma boa parte da vida, um terço quase. Tá, e assim, o que te motiva hoje a ir para uma piscina? O que você vê dentro do cenário da natação, da paranatação, na verdade? Claro que eu sei que o seu ídolo, isso aí, eu acho que qualquer paranadador tem dois ídolos atuais, né? Um que se aposentou e um que está nas piscinas, né? O que se aposentou, que é o nosso tubarão, né? Ele, exatamente. Ele é ídolo não só da paranatação, mas também da natação normal, né? O nosso Clodoaldo Silva. E o nosso atual campeão, multicampeão, todos os títulos possíveis e imagináveis, mais até do que o Michael Phelps, que fala que ele é o Michael Phelps da paranatação, e mais que o Michael Phelps que brigue, né? Uhum. Que é o Daniel Dias. Então, mas quem mais são suas referências dentro da paranatação hoje em dia? Dentro do Brasil e depois fora do Brasil? Então, dentro do Brasil, o percussor, né, do movimento dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi o Maurinho Brasil, categoria S9, né? Hoje em dia é o fisioterapeuta, entendeu? Era o fisioterapeuta da equipe. E tem uma galera também que está atualmente nadando, né? O Felipe Andrews, que eu treinei, tive a oportunidade de treinar na mesma piscina que ele. Marcelo Collet, a própria Camille também, que foi nossa representante, entendeu? Tiro essas referências nível Brasil. Só te cortando uma coisa, para as pessoas que não entendem, tá? Um beijo para a Carol também. A Carol que é professora, estudou comigo na faculdade, ela é professora de karatê, tá? Tem um projeto muito legal também e quer fazer também um projeto com o Paradesporto conosco. Carol, beijão para você aí. Só para as pessoas entenderem, a natação e o atletismo são duas modalidades que, por si só, já tem muitas modalidades dentro daquela modalidade esportiva, né? Que é a natação e o atletismo. Mas vamos esquecer o atletismo agora e vamos falar só da paranatação e da natação. Da natação, nós temos alguns nados, né? Que são os 4 nados específicos da natação, mais os nados coletivos, né? Que seriam as equipes coletivas. Na paranatação, é um pouquinho diferente. Você tem também os 4 nados, né, específicos da natação, mais os nados coletivos, que seriam os revezamentos,
Porém, já começa a diferença aí. No revezamento, tem o revezamento masculino, tem o revezamento feminino e tem o revezamento misto. Né? Já tem essa diferença. E a segunda coisa, tem as classes. Para não ficar um negócio não competitivo, existem as classes. Aí o Marcelo que vai me falar isso, eu estou errado. Se eu não me engano, são 12 ou 14 classes, não é isso? 14. São 14. São 14 classes, e aí nessas classes tem desde do atleta que aí você fala, pô, mentira, esse cara daí não é deficiente. Ele está nadando igualzinho aos outros, ele pode ser cego. Ele pode ter uma deficiência de acuidade visual. Ele não vai nadar na mesma categoria que o Marcelo, que não tem o movimento das pernas. O movimento das pernas também que é meio complicado. Você é S7, mas tem o S8 e o S6, que são classes superior e inferior à sua, e as pessoas vão falar assim, pô, mas qual é a diferença de um e outro? Existe a diferença de controle de tronco, existe a diferença de controle de membros, existe a diferença, eu posso não mexer do joelho para baixo, né? Posso ter o comprometimento do joelho para baixo, mas eu bato a coxa quando eu estou nadando, ou a outra não bate, ele tem a sensibilidade do joelho para baixo, mas não tem a sensibilidade da coxa. É bem complexo isso aí, mas eu acho que é um dos esportes mais competitivos dentro do paralescopo, tanto para a natação. E é um esporte que assim, eu vejo no Marcelo, e vejo também em outros atletas, mas no Marcelo, vamos focar no Marcelo, o brilho no olho que ele tem para natação. Algum tempo atrás, vou até confidenciar uma coisa aqui sua, você queria mudar de categoria, porque você achou que seria mais tranquilo de você nadar na outra categoria, né? Porque você achou que estava perdendo tônus muscular, que tem isso também, o para-atleta, ele pode alternar em categorias dependendo de como ele esteja psicologicamente e fisicamente, né? Aí eu sentei, conversei com você, né? E a gente verificou o quê? Que era melhor você continuar na sua categoria, na sua classe, porque era muito mais competitivo e você teria muito mais vontade e ter aquela vontade de entrar na água para competir. Você ia ser mais um a competir. Na outra classe, você não iria, você iria ser único. Então, ia ser um negócio... Você ia nadar, pô, legal, você ia ser campeão, mas você ia nadar sozinho. Então, as pessoas têm que entender isso daí também, né? Uhum. Fala essa diferença de classes, como você vê, qual é a sua classe, qual é a classe do Daniel Dias, o Daniel Dias não é da sua classe, graças a Deus. Assim, hoje em dia você vai pensar assim, vou competir com o Daniel Dias, beleza, que eu chegue em segundo, porque primeiro eu tenho certeza que não vai ficar. Exatamente. Então, gente, realmente as classificações funcionais por si só, né, para você ter o passaporte, né, carimbado para estar habilitado automaticamente para competir no meio paradesportivo, você tem uma classificação funcional, né, em todos os esportes para adaptados. E especificamente a natação, falando exclusivamente dela, nós temos 3 tipos de categorias, sendo que de deficiência física nós começamos do S1 a S10, lembrando sempre que quanto menor o número, maior a deficiência. Então, assim, eu tô no S7 atualmente. Então, a nível de comparação, o S1 seria a pessoa com a categoria mais com a deficiência mais grave, no caso, né, mais elevada. E essa no S10 é a categoria que mais se assemelha à natação convencional, que são os atletas que têm uma deficiência aproximada deficiência aproximada não, mas uma deficiência que mais se aproxima à natação convencional. O S11 e S13 são categorias exclusivamente para deficientes visuais, e a S14
exclusivamente para os deficientes intelectuais, né? E isso agrupando ainda síndrome de Down, desculpa, síndrome de Down, a questão da galera que tem mesmo tem síndrome de Down e tem uma galera que é exclusiva, tem uma Tem deficiência, déficit de atenção. Isso, é déficit. Tem um déficit de aprendizagem um pouco menor e de consciência também um pouco menor, entendeu? Então eles se agrupam no S14. E a partir daí, essa avaliação é feita com fisiologistas, biomédicos e fisioterapeutas, né? A partir de uma avaliação motora, onde eles motoram, e no caso da visual, a avaliação visual, e da intelectual também a questão do laudo médico, né? Comprovando que a pessoa possui tal tipo de deficiência, e assim ele está apto a participar da paranatação, né? E, Marcelo, quais são as equipes? Eu não vou falar clubes, né? Porque não são só clubes. Quais são as equipes hoje referências? E, por exemplo, a equipe referência na natação no Brasil é o Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros. O Flamengo já foi uma referência, né? O Vasco não foi tanto referência, mas já entrou ali no cenário bem interessante. Mas hoje em dia, na paranatação, que a gente sabe que é um esporte completamente diferente da CBDA, que até o Guaraci morreu, né, que foi o presidente durante anos da CBDA. Quais são os locais, né, os clubes ou as entidades que são referências no paradesporto, na paranatação hoje? Atualmente, nós aqui no Rio somos carentes de clubes que trabalham com isso exclusivamente, entendeu? Estamos com dois a três clubes que trabalham efetivamente com paradesporto na questão da natação, né? Tínhamos o Vasco, mas assim, o grupo continua do jeito que está, até porque tá tudo parado mesmo, mas a galera continua treinando, enfim. Então eu digo que o Vasco, porque assim, o grupo continua junto. Vasco e o Tijuca Tênis Clube, e tem Naves, que trabalha exclusivamente né, com a galera do S14, deficientes intelectuais, entendeu? E o Vasco figura, até então, no cenário, é a terceira maior potência, perdendo apenas para Indaiatuba e o Praia Clube de Minas. Entendeu? Somos a terceira maior potência do clube, da paranatação brasileira. E assim, no Vasco, para as pessoas entenderem, o Vasco, apesar de ter fechado as portas, o Vasco fechou, mas a equipe continua, como você falou. Né? Vocês não vão desistir da carreira, desistir jamais. Né? Vão se alocar em outro clube, não em outro clube que eu digo para isso, mas vão treinar, vão continuar a carreira de vocês sem problema nenhum. Mas no Vasco, você falou que é a terceira maior potência brasileira, né? Isso. Mas no Vasco existem atletas olímpicos, existem atletas pan-americanos, existem campeões, como é que está o nível de atleta lá no Vasco? Para as pessoas entenderem o quão importante o Vasco não fechar as portas. Então, eles possuem uma equipe paralímpica, eles possuem uma equipe da natação convencional, entendeu, atualmente. E o que aconteceu com eles em relação a gente é que eles tiveram uma suspensão, cigarro, momentânea, entendeu? Que era algo que, com essa pandemia, todos nós estávamos suscetíveis a entender o acontecimento, sabe? Todo mundo estava pronto, talvez, para que acontecesse uma suspensão momentânea, de momento atual. Mas
com a questão da natação convencional, eles tiveram essa suspensão, mas vão continuar no clube. E nós fomos mandados embora, sim, pela porta dos fundos, como a nossa coordenadora mencionou, Lívia Prati. Fomos mandados embora sem ao menos poder conversar, dialogar, entender por que todo um projeto de natação, desde a natação de alto rendimento, vou comecei de trás para frente, até o início, né, da reabilitação, que, como você sabe, né, que trabalha na área de saúde, e muitos aí que possam estar nos assistindo, sabe o quão é importante esse processo de reabilitação de uma criança com deficiência, ela se vê ela se vê em outras pessoas, né? A questão da representatividade. Ela vê atletas de alto rendimento treinando para chegar ao estrelato, mas também ver crianças iguais a ela correndo atrás de um futuro, sabe? Um futuro esse dentro do esporte ou então na vida, entendeu? Eu acho que o esporte é uma ferramenta muito importante de educação social, sim, entendeu? Foi muito menosprezado. Nós vemos nisso daí, nós que estamos ali no meio sempre, né, temos assim, tem 3 mini atletas, né, que você é o time, né, apesar de você ser jovem, você é o tio Marcelo. E assim, a gente pode citar o Heitorzinho, a gente pode citar a Pérola, a gente pode citar o Pedro, a gente pode, assim, de cara eu lembro desses 3, mas tem muitos mais ali que será que esse sonho não está sendo, às vezes, jogado um pouco de areia no sonho dessas crianças? Que você tem sua carreira. Você pode ir para um outro clube, ou outros atletas que estão lá, podem ir para outros clubes. Vamos ver esses atletas. Como é que... Exatamente. Então, isso aí é bem problemático. E, assim, eu não estou falando da instituição Vasco, não. A gente não está falando, não estamos aqui queimando uma instituição, não é isso. Até porque eu sei que você é vascaíno, e vascaíno de ir a estádio, vascaíno de ir a jogo, você ama, você está lá não é só também pelo dinheiro e pela coisa, você está lá pela satisfação de estar vestindo a sunga do seu clube de coração. E você nunca negou isso. Mas, assim, o que a gente está falando são sonhos que são feitos ali, são colocados, e isso daí é uma coisa muito importante, né? Para a sociedade, para socializar, na verdade, essas crianças, né? Agora, só utilizando esse gancho daí, você falou de como você começou e tudo mais, mas você fez uma live essa semana com o Rezende, né, na Ortotec, e eu vou pegar um gancho de lá dessa live que eu estava assistindo. Uhum. Como você se vê sendo, além de tudo, uma referência para uma geração, você é uma referência para essa geração nova, não só uma referência para essa geração, porque você tem mielo, né? Não só isso, você é negro e veio morando em comunidade. Como você se vê hoje participando de 3 grupos de pessoas em que são chancelados como negro é bandido, morador de comunidade é bandido, o deficiente tem que ser excluído porque, pô, não, ele, pô, coitado, não. E como você se vê nessas três situações, numa sociedade que é cruel? A sociedade é cruel, tá? Eu já presenciei, junto contigo, uma situação bem desagradável só porque você era negro. Mas fala primeiro de você, que depois eu falo dessa situação aí. Fala como você se vê nessas 3 situações e como que você lutou e lutará sempre nessa situação. Pois bem, verdade, cara. E assim, essa pergunta, assim, eu fico pensando, bota a cabeça no travesseiro, né? E
E sempre me vem com esse questionamento. Eu vejo, cara, que, cara, a relação de ser negro, a gente sabe, né, que historicamente nós realmente temos sim um preconceito cultural em várias situações. Você viu uma delas mesmo, né, há 2 anos, 2 anos? Não, acho que tem menos isso, tem menos tempo isso, mas há pouco tempo atrás, e que me dá aquele gancho de desafio, sabe? Todo dia eu saio e tento vir com a proposta de quem é você, Marcelo? Todos os dias eu tento acordar e olho para mim no espelho e falo, cara, quem é você? Entendeu? O tempo inteiro. Vamos atrás daquilo, vamos atrás disso. Hoje em dia, como você bem falou, tenho pessoas diretamente ligadas, não só por uma deficiência, né, mas são conexões de alma. Hoje em dia eu posso falar claramente, e cada dia não tem parado, cada dia chega mais, seja nos meus perfis ou então numa situação simples de você pegar um carro, por exemplo, pegar um carro para ir para São Januário porque eu estou atrasado, do nada paro no carro e o cara fala que tem um filho, me atende bem, eu já acho meio estranho. Por ser cadeirante, a gente sabe que as pessoas não têm, cada um tem sua barreira para você atravessar, para questão de tratar o outro bem, né? Não é todo mundo que é empático com o outro. Aí você vê que a pessoa te atende bem, aí você logo estranha, não reclama de nada, de sujar a mão talvez com graxa ou etc e nada. Aí depois ele entra para uma conversa franca, porque para mim, se você não tem a comunicação, ela não é feita como a gente está fazendo agora. Então a pessoa, para mim, ela é vazia, falta nela alguma coisa e que cabe a ela descobrir, na minha opinião. E a gente abre a conversa, né, o diálogo, e começa a conversar, o cara me solta em dado momento: meu filho é deficiente também. Eu falei, sério? Ele, sério. Você pode imaginar, deficiência, a gente sabe muito bem que tem um leque vasto, né, de patologias que, se a gente for falar de cada uma, a gente não faz mais de uma live. Mas aí o cara vai e fala que, pô, é a mesma patologia que a sua, assim, do nada, coisas do destino. Então, assim, eu vejo que o destino traz elas para mim muito, né, sem contar que eu pedia isso na minha época de adolescência. E graças a Deus, hoje eu vejo a resposta sobre isso, né? Então, voltando, eu vejo que, assim, as situações elas vão acontecer, né? Esse preconceito ele existe, você viu, né? Viu de perto isso, mas que ao mesmo tempo eu tenho totais capacidades para deixar essa página o mais limpa possível para o meu lado e depois tirar ela do meu livro e continuar esse diário, entendeu? Porque, como você falou, eu não posso parar, porque se eu olhar para trás tem uma porrada de gente querendo saber onde o tio Marcelo está, o que o tio Marcelo está fazendo, onde o tio Marcelo frequenta, as pessoas com quem anda com o tio Marcelo, entendeu? Que são muito importantes também, muito, muito, muito do que eu sou hoje em dia. Desse vasto leque de universos diferentes, mundos diferentes, lugares diferentes, pessoas que fazem trilha comigo, a gente monta uma trilha, cara. A gente fez uma trilha, eu não sonho em fazer uma trilha, fiz há 1 ano atrás, quase, com um amigaço, um brother meu, junto com a esposa dele. Enfim, juntamos outros amigos e por aí vai. Só um tempo aí, ó. Explica para as pessoas como um deficiente faz uma trilha, Marcelo. Como assim? As pessoas não vão entender nada. Você entrou no mato de cadeira. Como assim? Não, foi de leve. Agora a gente dá prosseguimento. Seguinte, esse casal de amigos, eu acho que um deles até já está assistindo aí, do casal. O meu brother Alexandre está aí na live, com certeza. Ele e a Carla sempre foram adeptos a montanhismo, a escalada, essas coisas bem legais, né, no meio da selva, no meio da floresta. E assim, eu sempre tive vontade de fazer, mas como você sabe,
cadeirante, nesse tipo de atividade física, nesse tipo de esporte, eu ainda não via um deficiente autônomo fazer sozinho sem ninguém. Ele sempre, ele tem que conectar, ele precisa de uma ajuda para poder estar frequentando esses lugares. E a partir de então, depois que eu comentei numa foto dela, no perfil dela, que ela tinha postado, que eu me amarraria em fazer uma. Porque meus irmãos sempre fizeram, eu nunca tive a oportunidade de fazer, e até então não existia, na minha concepção de mundo, essa cadeira, né? Que se chama Juliette, e nela está a Juliette, exatamente. E através da Juliette, a gente viu um desafio legal, e que a partir desse meu casal de amigos, a gente se juntou num grupo de, cara, mais de 15 pessoas já dispostas a enfrentar esse desafio comigo, de me carregar e me levar até lá ao topo. Então, assim, eu não tinha um tipo de coisa que marcou, sabe? Marcou até hoje. Tem vídeos no YouTube depois pra galera assistir, pra idealizar esse tipo de coisa. Mas é isso, cara. Questão da representatividade, né? Voltando a falar, porque eu estou representando vários segmentos, né? Mas assim, tentando ser homogêneo o máximo possível dentro desses três, entendeu? E outra coisa, Marcelo, a Jaqueline falou aqui, o povo deveria começar a olhar o deficiente, entre aspas, como um ser humano normal, e não como um deficiente físico, como um deficiente físico como um ET. Fico para morrer quando vejo um olhar que julga. Aí, em cima disso aqui, eu vou dar um gancho também. Nós nos conhecemos há 4 anos, tá? Exato. A Camila botou aí o arroba, para quem quiser ver os vídeos, que é o Montanha para Todos. Tá? É bem interessante isso aí. Nós nos conhecemos há 4 anos, e há 4 anos pensei que, felizmente ou infelizmente, a sua vida muda, né? Exato. Esse papo, assim, direto, de brincar, conversar, assim, é difícil. Normalmente eu sou um cara que puxa muito o Marcelo, né? Eu dou muita bronca no Marcelo, eu dou muito incentivo, mas, assim, eu sempre sou muito duro com ele. Mas é um duro no bom sentido, né? Porque ele sabe que ele tem que crescer, ele sabe que ele tem que focar, então ele precisa de alguém, e ele busca em mim isso aí. Eu me sinto extremamente lisonjeado por isso, por ele ter encontrado em mim essa pessoa em que ele busca para ajudar ele. Mas o que eu quero falar é o seguinte: quantas vezes você me viu olhando para você com um olhar de coitado ou com um olhar de pena ou algo do gênero? Jamais. Isso daí é muito importante. O deficiente, ele não é um coitado. Ele é tão... o Marcelo, no caso, o que a já falou? Diego, se eu não me engano, na Chapada dos Guimarães tem um projeto para cadeirantes poderem fazer a trilha com guias turísticos. Pô, legal, vamos procurar isso daí. De repente a gente realiza o segundo sonho do Marcelo aí. Mas, enfim, o deficiente ele tem que parar realmente de ser olhado como um coitado. Eu sempre falo, eu transito em vários lugares com deficientes, né? Eu conheço N mais capa deficientes, e eu sempre brinco com eles dizendo assim: para de ser deficiente. Você não é. Você é um ser humano normal. E o deficiente, ele também se faz deficiente quando ele quer. Uma autoproteção. Exato. Mas, assim, eu nunca, jamais irei tratá-lo com cuidado. Cuidado não, cuidado tem que ter, sim. Mas eu nunca vou tratar ele assim: coitado, poxa, o Marcelo. Cara, ele é um ser humano normal. Ele tem que dar o jeito dele para as coisas. Ele já nasceu dessa forma, então ele tem que dar o jeito dele dessa forma. E quem adquiriu a deficiência, que é o próximo ponto que eu vou chegar, que é o caso do cara que foi teu chefe no Rock in Rio, o cara que mudou a logística do Rock in Rio, e ele era atleta profissional de alto rendimento, ele era um atleta de mountain bike,
sofreu um acidente e se tornou cadeirante, e na verdade ele não é nem paraplégico como você, ele é pior do que Pior. você, tetraplégico, que é o Thiago Amaral. Thiago Amaral é o atual diretor do Rock in Rio, ele é o diretor da toda a parte de acessibilidade do Rock in Rio. O que você viu no Rock in Rio, você como cadeirante negro e favelado, como você viu o Rock in Rio? Favelado é o entre aspas, né? Ah, sim, sim, sim. Como você viu no Rock in Rio, as pessoas te olhando no Rock in Rio, da mesma forma que elas te olham na rua, ou não? Elas te viram de forma diferente? Então, lá no Rock in Rio foi uma questão de com um pouco de diferença com relação às questões, né? Porque ele nunca estava parado no lugar fixo, sabe? Nós estávamos desempenhando várias funções ao mesmo tempo durante boa parte do festival, entendeu? Ué, mas Então, olha só, mas cadeirante consegue desenvolver várias atividades. com certeza, entendeu? As pessoas têm, né? Você é um Com ser humano. certeza. Com certeza, como qualquer outro, entendeu? E tendo espaço e acessibilidade, né, dentro do ambiente social que a gente foi inserido, por que não fazer várias funções, entendeu? E aí, voltando, nós tivemos várias funções durante os 8 dias, então as pessoas sempre me viam ou no atendimento, eu pedia para ficar sempre nas partes de atenção especial aos PCDs. Então, se eu não estava na entrada principal no primeiro dia, no segundo e no terceiro eu estaria, entendeu? Ou então na entrada principal das pessoas que adquiriram o Rock in Rio Card, que era um card que te dava um pouquinho te dava um pouquinho mais comodidade, questão de clube de vantagens, como se fosse um clube de vantagens, entendeu? Aí tinha umas entradas. Eu ficava sempre naquelas funções de poder ajudar as pessoas, todas as pessoas, mas principalmente as pessoas que tinham algum tipo de deficiência a chegar nos determinados locais e assim ter uma boa vivência do espetáculo. E assim, e o que você vê hoje, você como cadeirante, o Rio de Janeiro está preparado para receber cadeirantes, para receber portadores de deficiência, pessoas com deficiência? Pessoas com deficiência. Não, não é isso. Eu quis falar para as pessoas entenderem. Ah, Não é tá. portador de deficiência, é pessoas com deficiência. Porque antigamente a nomenclatura era portador de deficiência. E agora continua sendo PCD, mas são pessoas com deficiência. Então, PCD por conta dessa questão do próprio significado da palavra portador, né? Portador, você está portando, você porta alguma coisa, entendeu? Você carrega alguma coisa. E a deficiência, se você for analisar friamente, né? Você não carrega, você entendeu? Ou é uma característica sua. Tem gente que não aceita muito Então, vamos pôr uma característica sua, entendeu? Como se fosse um. Ah, sou careca, você tem cabelo. Eu não tenho barba, você tem, entendeu? Então, o portador acaba se tornando algo pejorativo, sabe? Como nomenclatura. Daí tivemos uma convenção na ONU, né? Agora, data e ano não vou saber de cabeça, erradamente, mas eu não sei, realmente eu não sei. Eu sei que foram definidas as novas nomenclaturas, né? E PCD classificava a pessoa como característica, ela vinha com a deficiência. Então, Por isso, pessoa com deficiência. por você não portar a deficiência está contigo o tempo todo. Para Exato. você não acorda, eu não sou mais deficiente. Você já tem. Exatamente. Eu acordo e estou com a minha cadeira do lado, direto, entendeu? E por aí vai. E outra coisa também, agora voltando lá à questão das situações não muito agradáveis, né? Eu posso Aham. falar com tranquilidade qual foi a loja? Foi a loja americana.
Valeu, boa. E foi a loja americana do Barra Shopping, por sinal, que eu marquei com o Marcelo, a gente ia fazer um treino, e eu marquei com o Marcelo lá na praça de alimentação do Barra Shopping, e o Marcelo me ligou dizendo, pô, Diego, eu tô chegando. Ele veio de ônibus, tá? E foi passar pela loja americana, para quem conhece o Barra Shopping aqui do Rio, de Janeiro, a loja americana ela tem a entrada fora do shopping e ela passa para dentro do shopping, ela faz como se fosse um corredor. E o Marcelo só usou a loja americana literalmente como um corredor. E ele foi parado por um segurança, negro também, que estava cumprindo ordens, que fique bem claro, tá? A culpa do segurança não foi, e ficou bem claro isso, porque o segurança não sabia onde se enfiar quando aconteceu. Ele parou o Marcelo e pediu para revistar a mochila dele, sem um mandado de busca e apreensão, sem nenhuma. Justificativa plausível. E assim, o Marcelo simplesmente tinha passado, literalmente passado, ele nem parou na loja americana. E ele encontrou comigo, chateado, bem irritado, por final. Eu falei assim, calma, vamos tomar aqui um açaí, vamos ficar calmo, que a gente vai resolver isso aí. Eu voltei lá, pedi para falar com o chefe da segurança, que demorou 2 horas e meia. Eu não tô acrescentando tempo, não. Demorou 2 horas e meia para vir falar comigo, e quando veio numa atitude totalmente que não tem absolutamente nada a ver com a instituição loja americana. Que fique bem claro também que a loja americana ela foi bem suscetível a ajudar-nos, tá? A gerente da loja veio falar conosco, pediu desculpas, mas pediu desculpas de uma coisa que é injustificável. E o segurança, o chefe da segurança, na verdade, que é o que veio falar com a gente, que por incrível que pareça era branco, né? Veio numa atitude desrespeitosa, tanto comigo, tanto com o Marcelo, tá? Que ali ele estava representando a paranatação brasileira, tá? Ele estava representando o Clube de Regatas Vasco da Gama, que ele estava com a camisa do Vasco na hora. Então, isso daí é uma coisa muito importante da gente falar. Ele, além de tudo que a gente já está falando aqui, de todas as dificuldades, todas as facilidades também, né, que a gente só fala de dificuldade, deficiente tem toda a dificuldade. Não, todas as facilidades também, a gente vê isso tudo, e isso é muito importante. E assim, nunca vejam ele como, ele que eu digo não é o Marcelo, não, o deficiente como um coitado. Ele não é um coitado, pelo contrário. Ele é uma pessoa muito mais forte do que vocês possam imaginar. Ele pode, o deficiente, ele não é essa pessoa frágil que vocês acham que é. Pelo contrário. Marcelão, estamos já para os finalmente, faltando aqui uns 10 minutinhos mais ou menos para terminar a live. Vamos lá. O que você quer falar sobre tudo que você tem a acrescentar para essa molecada nova que conhece o tio Marcelo, que vê você como ídolo, que vê você como uma inspiração, que não só essa molecada, mas também a galera da sua categoria, a galera lá do Vasco, do Paradesporto, a galera do Praia para Todos, que é um projeto sensacional. Isso daí também a gente tem que falar. O que você vê nisso tudo? Então, galera, você tem que agradecer, né, esse carinho, esse apoio, dizer que isso me torna mais forte, sabe, a encarar o dia a dia e me faz refletir muito no que eu acabo deixando dia após dia, uma sementinha de inclusão, respeito, empatia, entendeu? Porque quando as pessoas, raramente, posso dizer até que eu desconheço alguém que ande perto de mim ou próximo a mim, que depois dessa visão
que a gente passa, né, seja por um dia ou por uma noite, ou sei lá, por um treinamento, dia a dia lá no treinamento, vendo a galerinha treinar, ou então em viagens de competição, eu desconheço alguém que não preenche esses quesitos de empatia e esses sentimentos aí básicos para uma convivência sadia estarem no meu meio, né? Então, eu só tenho que agradecer, dizer para a torcida vascaína e todos os adeptos do Vasco que a gente não parou, reafirmar isso, né? Dizer também que o projeto de natação paralímpica está com de esporte adaptado do Vasco, está com ex do Vasco, para Desporto CRVG, né? Está com um projeto muito legal, com uma vaquinha para poder agariar fundos para manter a nossa comissão e o projeto ativa do final da pandemia até o final do ano, entendeu? Que provavelmente, pelo menos para a grande maioria dos esportes, deve pelo menos haver algum evento, entendeu? E agora, sem esse auxílio... Marcelo, fala como é que as pessoas podem doar para a vaquinha. Direto. Positivo. Então, tem o site da Kikante, www.kikante.com.br, Kikante com Kik em inglês, K-I-C-K, K de novo, A-N-T-E.com.br /Paradesporto CRVG. Lá tem uma vaquinha feita especialmente. Exatamente, a galera do Paradesporto acabou de entrar, salve galera, e que estamos agariando fundos para manter o nosso programa, o nosso projeto de pé, entendeu? Fisicamente, porque mentalmente estamos todos juntos nessa luta. Bem legal o Paradesporto do Vasco entrar aí online. Deixar isso claro, que a equipe vai dar uma pausa, o Vasco vai dar uma pausa. Esperamos que o Clube de Regatas Vasco da Gama consiga se reerguer para isso. E, para isso, a gente precisa ajudar nessa vaquinha aí também, né? Essa vaquinha daí não é só para ajudar o Vasco, é para que aí depois as pessoas, o flamenguista não vai querer ajudar, o botafoguense não vai querer ajudar. Não, vamos ajudar o Paradesporto, vamos pensar no Paradesporto. Todos os atletas lá no Vasco são atletas de alto rendimento, são atletas que podem brigar por medalhas olímpicas, paralímpicas, medalhas pan-americanas, medalhas brasileiras, medalhas internacionais, medalhas... Então, assim... Escolares para as crianças. Exato. E, assim, são meios de esportes em que vão agregar, tá, todos os atletas. E aí a gente pode dar N atletas que... O Edmundo, por exemplo, que é vascaíno declarado, que começou no Botafogo. O Roberto Dinamite, que é vascaíno declarado, ex-presidente do Vasco, ídolo, mor da geração, começou no Botafogo também, tá no e foi ídolo pelo Vasco. O Pedro, que atualmente está no Flamengo, o Queixudo, ele começou no Fluminense, mas ele é flamenguista. Então, assim, atletas que começam em outros clubes, mas que torcem para outros clubes, mas estão naquele clube ali, ajudem para esse clube daí melhorar cada vez mais. Ajuda para existir uma competitividade maior entre os clubes. Eu acho que isso daí é muito mais importante, né? Vamos deixar o clubismo de lado e vamos ajudar o paradesporto. Eu acho que é o paradesporto que é mais importante do que qualquer clube, entendeu? A Marina aí trabalhou comigo lá nas Olimpíadas, trabalha comigo lá no Hospital Federal da Lagoa. Ela é botafoguense roxa, aliás, botafoguense preto e branco. Muito, muito interessante. A Josi aí, ó. Josi, que é atleta do Power Soccer, a única menina do Novo Ser Power Soccer. A gente estava falando na live anterior que a gente quer fazer uma equipe feminina, fazer um campeonato feminino de Power Soccer. Olha que legal. Maneiro, muito bom. Muito bom, assim para o desporto cresce, né? Exatamente. E outra coisa, Marcelo, vamos falar um pouquinho agora de coisas bonitas e melhores para... Olha o Joãozinho. Joãozinho acabou de entrar.
Você conhece o Joãozinho, Marcelo? Conheço. Estive na Libertadores, foi um Mundial que a gente se encontrou, lembra? Brasileiro. Brasileiro? Isso, Isso. então. Então vamos lá. Fala um pouquinho do que é a natação para esses jovens. Só para esse pessoal aí no finalzinho da live, o que é a natação para esses jovens? Como que essa natação, para não fechar, para a gente massificar isso aí na cabeça das pessoas, e o que essa natação vai trazer para esses jovens? Então, o primeiro, né, que você vê claramente é a qualidade de vida, né? Você vê as crianças com a comissão técnica, né, ali nas atividades diárias, você vê que elas ganham muita respiração, a técnica, né, que elas se deslocam de uma maneira, mas que quando chegam, mas que com os toques da comissão técnica e também de vez em quando com os pitacos dos mais velhos, acabam melhorando a condição técnica de nado. A questão da respiração é outra. A qualidade de vida, o ego começa a melhorar, sabe? Porque eu digo mesmo que, cara, depois que eu entrei para o mundo do paradesporto e comecei a ver pessoas iguais a mim, ou até, como eu já falei, a questão da deficiência ela é muito ampla, entendeu? São vários diagnósticos e geralmente um só meio para você conseguir várias coisas. Então, no esporte, então você vê claramente isso. Quando eu olhei e vi que, cara, eu não estava sozinho, naquele momento eu falei, bicho, fiquei encantado. Eu fiquei encantado na idade das crianças. E eu falei, poxa, eu quero experimentar um pouquinho mais, entendeu? E graças a Deus, sempre com muito esforço e dedicação, né, consegui esses meios. E as crianças, já desde cedo, com as orientações e frequentando os treinos, né, você vê que, cara, elas só têm a ganhar, entendeu? Desenvolvimento psicológico, físico, emocional, a autoestima melhora demais, entendeu? Você acaba vendo jovens saudáveis, adultos saudáveis, tornando jovens e adultos saudáveis no futuro. E agora, Marcelo, para finalizar, que agora a gente tem 2 minutinhos. Beleza. Agradece aí aos seus patrocinadores, agradece agora o espaço do Merchan. Beleza. Fala aí, patrocínios dos seus apoiadores, aí agora é contigo. Beleza. Uma base forte só é criada com alicerces de igual maneira, né? Então eu tenho que agradecer imensamente ao Paradesportos e à RBG por ter aberto as portas e me fazer parte do que eu sou hoje. A Estácio, como patrocínio educacional, né, brilhante deles, que tem me ajudado muito nessa pandemia, então, mais ainda. A equipe do Medsport, né, que semanalmente fica lá em cima de mim, etc., mas eu sei que é pro meu bem, né, ouvindo esporro, etc., deles, e das empresas que patrocinavam o Paradesporto, que patrocinam o Paradesporto, né? Demilos, que apoiam, melhor dizendo, apoiam o Paradesporto, Demilos, que sempre nos ajudaram em todos os tempos, nunca nos deixaram para trás. E depois vocês, meus amigos, cada um que apareceu aí, Sintra, manda um beijo para Poliana Kimoto, o marido dela teve aí, Jeff, Carla, Lê, enfim, Renatinha, todo mundo que esteve aí, muito obrigado. Sem vocês eu não estaria aqui. Agradeço o espaço, Diego, mais uma vez. E espero que vocês contribuam e nos ajudem a manter essa chama do projeto paralímpico para as crianças, para essa geração e para as futuras vivo. Por favor, ajudem aí, galera. Outra coisa, para finalizar, agradecendo a todo mundo, beijo no coração de todo mundo que está aí, que nos prestigiou, essa live maravilhosa. Faltando 30 segundos para acabar, que está me avisando ali. Use máscara, verdade.
use a máscara, fique em casa. Não tem por que você sair de casa. Usa a máscara. A máscara tem que ser usada. Então, galera, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado aí pela live. Muito obrigado aí por tudo. Beijo no coração de todos.